Porque é verdade que a vossa opinião, que sempre trazem ao nosso programa, são assuntos polémicos, porque eu acho que vocês gostam de fazer-nos pensar, abanar-nos, porque às vezes estamos, deixa andar, não é? E vocês, não é deixar andar, vamos cá abanar, é assim ou não? Eu posso começar a falar já. Sim, claro. Eu posso dizer que é um pouco verdade aquilo que a Sofia acabou de dizer. Achamos que quando vimos aqui, pelo menos uma vez por mês, não é? Aproveitar estes bocadinhos, não é que queiramos resolver alguma coisa, não é? Mas pelo menos pôr as pessoas a pensar um bocadinho sobre determinados assuntos que achamos que são sérios. Hoje, por exemplo, trazemos aqui o assunto atual, infelizmente um assunto... Infelizmente, é verdade. Infelizmente um assunto com quem todos temos que nos debater e falar e até certo ponto já temos que começar a conformar, digamos assim, com o que acontece todos os anos, que é o caso dos incêndios. Hoje íamos começar por falar sobre aquilo, porque é evidente que fomos falar dos incêndios desde que há grandes incêndios em Portugal, nunca mais daqui saímos, mas íamos situar-nos a partir de 2017, na altura em que houve aquele incêndio grande, nomeadamente em Pedrógão Grande, em Figueiró dos Vinhos e em Castanheira de Pera. Ora bem, nessa altura, todos nós sabemos que houve grandes incêndios, houve mortes, inclusivamente, não é? Infelizmente, e depois houve uma grande solidariedade de parte dos portugueses em que se juntou uma série de verbas, milhares de euros, não é? Várias entidades a fazer donativos, houve inclusivamente não só particulares, como mesmo empresas e entidades oficiais. E depois foi criado aquilo que na altura foi criado um fundo, chamado Fundo Revita. O que é que aconteceu? Vamos falar um bocadinho sobre isto também para nós, já aqui dos mortos, e isto já toda a gente falou. Esse fundo foi criado também com tudo o que foi dado... Com tudo. O Fundo Revita foi criado com o dinheiro das doações, das ofertas, na altura foi dado, e depois ainda com um financiamento do próprio Estado. Pronto, tudo isso foi criado, digamos, com este dinheiro todo, foi criado o chamado Fundo Revita. Depois foi criada uma comissão para o gerir. O que é que acontece? Passado este tempo, e já lá vão 2 anos e tal, 2 anos mais ou menos, não é? O Tribunal de Contas veio emitir um relatório sobre a forma como eventualmente aquelas verbas teriam sido aplicadas. Se bem aplicadas, se mal aplicadas, como é que as coisas foram. Isto achamos que é importante falar um pouco nisto porque mostra um pouco a forma como o português funciona. Como as entidades funcionam, como é que este país, quando nós já vivemos aqui a falar de corrupções e coisas do género, para nós vermos que até na tragédia as pessoas se utilizam das situações, que é triste, mas é assim, em Portugal infelizmente é assim. Então diz o Tribunal de Contas, que eu estou a citar, porque diz assim, o principal objetivo do Revita na altura era precisamente para reconstruir as casas de primeira habitação. Primeira habitação. Foi claro logo desde o início. O principal objetivo do Revita era casas de primeira habitação. As pessoas que viviam nessas terras que perderam a sua casa. O que é que aconteceu? Hoje já toda a gente sabe, já ouvi falar, que a primeira habitação, ainda há casas de primeira habitação que não estão reconstruídas, há uns problemas. E as de férias? Exatamente. Reconstruíram outras que não tinham nada a ver com as primeiras habitações, mas eram dos amiguinhos, dos primos, dos sobrinhos, não sei, dos filhos, não sei o quê. E, inclusivamente, 58% dos fundos foram para apoiar os prejuízos agrícolas. Não era isto que estava previsto. É evidente, nós estamos aqui a dizer que os prejuízos agrícolas não deviam ser apoiados. Não era importante, não é? Obviamente que não é isso, mas haveria um objetivo. Portanto, o Tribunal de Contas vem dizer que isso foi uma das anomalias que aconteceu na altura. Depois diz mais. Diz que os critérios de concessão foram imprecisos e indevidamente divulgados. Isto é, não houve critérios devidamente claros. Olha, se é a primeira habitação... Ninguém saísse prejudicado. Exatamente. Quem geriu o fundo não teve critérios claros, digamos que... Vamos chamar assim à português. Houve cunhas e grandes. Houve as cunhas, houve os amigos e foi gerido assim. Aliás, o próprio Tribunal... E foi notório com a avaliação do Tribunal. Inclusive depois diz que não foram divulgados. Está a ver? Portanto, é outra anomalia que existiu. Portanto, é por isso que nós começámos por dizer logo no princípio. Infelizmente até na tragédia e vemos esta forma de gerir este país que é tão pequenino, de ser tão bem gerido. Mas pronto. Depois diz ainda mais. Os beneficiários não foram os que cumpriram os requisitos para a obtenção dos fundos, lá está. Os beneficiários, quem usufruiu das reparações, quem usufruiu do dinheiro, alguns não tinham os requisitos necessários para usufruir destes dinheiros. Pronto. E como digo, nós estamos a inventar, isto é o que diz o relatório do Tribunal de Contas. E diz ainda mais,
não se conseguiu identificar quem foi realmente quem foram os doadores e quais foram os donativos. Isto é uma coisa muito triste, que as pessoas dão e não há uma lista. É tão fácil, qualquer pessoa, até uma dona de casa, faz uma listazinha do que precisa, do que precisa, do que tem, do que não tem, do quando é que tem que ir às compras, que é uma coisa fácil de fazer. Acho eu que seria fácil de fazer, se calhar parece que foi mais complicado. O que quer dizer que... Até porque normalmente estamos a falar de contas bancárias onde a pessoa faz uma transferência, um depósito, donativos, portanto, não é anónimo. Não tem que ter publicidade, mas sabe-se quem é. Foi anónimo, foi isto, foi esta entidade ofereceu tanto, aquela ofereceu tanto, e foi gasto assim. É a coisa mais simples de fazer, que até aquilo que chama a contabilidade do merceeiro, pode-se fazer isso. Mas não, isto quanto mais conclusões, melhor. Inclusivamente, uma coisa, aliás, o próprio relatório diz, conclui-se que não existiu uma verdadeira eficácia. Digamos que, em termos de custos-benefícios, a coisa não funcionou como devia ter funcionado. Quem verdadeiramente precisava de ajuda não a teve. Pois. Exatamente. Inclusivamente em março de 2019, ainda existiam 815 mil euros por aplicar. Claro bem. E havendo casas por reconstruir, da primeira habitação, ainda havia 815 mil euros que não foram aplicados, e tudo isto... Como começámos por dizer tudo isto, dentro desta tragédia toda que aconteceu. Há pessoas que estão sem casa ainda há 2 anos. E é assim, se não houvesse dinheiro, nós compreendíamos. Houve muitas doações, houve o Estado, o dinheiro que o Estado deu, mas não chegou. Não foi só o Estado, foram mas donativos. Ainda não estão feitas as casas todas, ainda há dinheiro e ninguém faz nada. Ainda havia, portanto, até março deste ano, até março de 2020, ainda havia 819 milhões de euros por servir. Depois disto tudo, chegamos aliás, temos visto nas notícias que, inclusive o próprio Ministério Público já fez participações, aliás, há várias pessoas já consideradas arguidos, portanto, em processos de crime nisto. Mais uma vez, vai ser a tal história, vai para tribunais, vem de tribunais, e quem se lixa realmente é o pobrezinho, é o desgraçado que ficou sem as coisas e que andou anos e anos a trabalhar para ficou sem nada. É assim, isto é aquilo que efetivamente nós queríamos começar por falar, da tal forma como se gera estes incêndios. Depois há aqui mais uma situação, inclusive os nossos governantes até deviam ser umas pessoas que deviam começar a controlar, e ainda vem dizer mais uma coisa, não sei, diz lá, Graça, agora eu passo para ti, diz lá o que é que o nosso Primeiro-Ministro disse sobre este relatório. O nosso Primeiro-Ministro veio a público, e eu vou citar, dizendo que a experiência tem-me dito que as press release do Tribunal de Contas costumam ser bastante mais dramáticas que a realidade. Ou seja, numa situação que nós vimos atrás, não é? O que é normal, uma obra ser construída através de um plano arquitetónico e outros de especialidade. Mas aqui em Portugal é o contrário. Primeiro constroem as obras, depois é que passam no Tribunal de Contas. E para quê? Só para passar de uma forma repetícia, chegar lá qualquer um assinar e passar despercebido ao olho do português. E para quê? Para nós não irmos pedir contas a este fundo que o António falou muito bem, porque realmente não há o Tribunal de Contas que conclui, mas quando conclui já está tudo feito. Até o Primeiro-Ministro dá pouca importância a um órgão de Estado, a uma auditoria feita por um Tribunal de Contas. Se um Primeiro-Ministro vem dizer isto a público, é um Estado que realmente é dramático, é complicado. Estamos a brincar. As contas costumam ser bastante mais dramáticas que a realidade, por amor de Deus. Se falamos em dramatismo, então onde é que está a realidade do nosso Primeiro-Ministro? Depois daqueles bordos, daqueles incêndios, daquelas pessoas todas, isto não é dramático. É tentar dar pouca importância a um relatório tão importante com conclusões tão graves. Desculpa, não é que nós estamos aqui a fazer política, não é? Para mim, ser o Costa, ou ser o Maria, ou o Manela é igual. É a forma como as pessoas, nós vemos como é que a nossa classe política, os nossos dirigentes políticos tratam este assunto, tratam o povo português, concretamente. É assim. Se fossem amiguinhos deles, ainda daqui a bocado já vamos lá chegar, já era de maneira diferente. Pronto. Isto é assim. Portanto, estas coisas, infelizmente são assim. E agora voltamos aos incêndios de 2019. E os 18, porque na altura, quando acabaram os 2017, olha, é isto. Nunca mais vai acontecer uma tragédia desta. O que é que aconteceu no ano passado em Monchique? Mais uma série de habitações
Aquela serra do Monchique do Algarve ardeu praticamente toda. Não foi assim há tanto tempo que nós não lembremos disso. Ardeu, mais uma série de habitações, mais uma série de, pode já não falar em terrenos, com mais outra agravante, que aquela parte do Monchique na altura tinha produtos agrícolas muito importantes para aquela população, nomeadamente o mel, o medronho, aquilo tudo. Nós ouvimos falar, portanto, aconteceu. E este ano, o que é que vai acontecer agora? O que é que aconteceu agora? Já agora... Muito fresquinho. Vou dizer só sinteticamente. Concluir, por exemplo, só para nós, só agora recentemente, em Mação e Vila de Rei, ardeu cerca de 10 mil hectares. 10 mil hectares corresponde mais ou menos à área metropolitana de Lisboa. É muita coisa. Ora bem, e isto quando se diz que não pode haver mais, em 2017 não pode acontecer mais, isto afinal todos os anos acontece. Então, mas afinal o que é que se passa com isto? Então, se assim é, o que é que nós aprendemos com estes fundos, com estas reconstruções, o que é que nós aprendemos com isto? Nada, não aprendemos nada no meio desta história toda. Deixa-me lembrar aqui uma coisa. O Só Presidente da República, inclusive, veio ao público dizer se isto voltar a acontecer, já em 2017, e penso que o povo deve se lembrar, veio dizer a público que se isto voltar a acontecer, eu nem me vou recandidatar. Vamos ver, não é? Então ele está a assumir também a responsabilidade dele enquanto, de alguma forma, governante deste país, como Sim, Presidente exatamente, como Presidente da República, não é deixa verdade? de ser... Um órgão máximo. Então está-se a assumir também, está a considerar a responsabilidade dele? É assim, repare, nós temos aqui várias situações, nomeadamente em relação ao Ciresp. Posso já falar do Ciresp, por exemplo? Podes falar do Ciresp? O Ciresp. Porque é o Ciresp, já disse mais. Sim, o Ciresp. É aquele sistema que faz, digamos, as comunicações entre os órgãos que gerem os incêndios. Na altura é a NPC, a Associação Nacional da Proteção Civil, que, digamos, que tem os telefonezinhos, digo telefonezinho porque aquilo nunca funcionou. Comunicam, para eles comunicarem, digamos, é o sistema que tem internamente para comunicar sem precisar dos outros sistemas. Portanto, devia ser uma coisa extremamente fiável, não é? Com certeza. Em casos de tragédia... Que não pode falhar. Não pode falhar. Mas, pelos vistos, parece que foi das coisas que falhou. E agora a questão que se põe é esta. E este ano, e em 2017 funcionou, e em 2018 funcionou. Está a funcionar neste momento? E neste momento ouvimos falar no Ciresp? Eu não ouvi. A tua app está a funcionar? Eu acho que está a correr tão bem que nem ouvimos falar dele. Eu acho que não. Eu vi em público, ou numa revista ou num jornal, que o Presidente da Altice veio dizer o Ciresp não funciona, porque agora a Altice já não pertence ao Ciresp. O Estado português comprou a parte da Altice. Exatamente. E o Presidente da Altice veio dizer o Ciresp não funciona, nem nunca vai funcionar. Agora a questão é, nestas últimas ainda fresquinhas, que algumas, enfim, espero que não estejam a arder, não é? O Ciresp funcionou? Falaram dele? Ninguém falou. Eu não vi. Posso só mais uma coisa? O Ciresp é um sistema, devia ser um sistema a funcionar, como vimos, que digno, sem problema. Evidente, não vamos dizer que não avaria, qualquer coisa com um equipamento, mas devia ter, no mínimo, alguma fidelidade para funcionar, para as pessoas acreditarem nele. Só para nós vermos como é que isto funciona. Quando nós falamos há bocado das pessoas, no caso do Pedrógão, que ainda estão lá as habitações, e no caso concreto do Ciresp, para ver como é que este país funciona. O Ciresp era um sistema que devia custar 18 milhões de euros. Foi comprado por 400 milhões de euros. É verdade. É uma discrepância muito grande. É uma diferença muito grande. E agora chegámos à conclusão, em 2017, que aquilo não funciona. É bom, é tão bom, tão bom. Espera, isto é assim. É tão bom que não funciona. Chegámos à conclusão, não fomos nós, chegaram à conclusão que aquilo não funciona. Tanto não funciona que agora, ainda recentemente, o Estado fez um negócio com a Altice e comprou a parte que a Altice tinha e ficou o Estado detentor do Ciresp. Ora bem... Do prejuízo todo. Repara, exatamente. O Estado é tão generoso, não vamos dar prejuízo a mais ninguém. Vamos analisar esta coisa. Repara bem, é para nós vermos a perceber. Parece que só neste país mesmo é constante. Se ele não funcionou, o Estado vai... Então, mas afinal é o Estado que tem os técnicos para reparar, é o Estado que tem os técnicos para fazer manutenção, é o Estado que tem os técnicos para operar com aquilo. Não tem. Então o que é que vai acontecer? Ainda paga a Altice. Não é que vai, a Altice, o próprio Presidente da Altice já veio dizer, e alto e bom som na televisão, para quem quis ouvir, que o Ciresp não funciona, não vai funcionar e o Estado tem que investir dinheiro se quer que ele funcione. Portanto, concluindo e resumindo, foram gastos 400 milhões, mais uns milhões que gastaram agora para ficar com a parte da Altice, e se quiserem pôr a funcionar vão ter que gastar mais uns milhões. Escusado será dizer, a minha opinião, aliás, a nossa opinião,
é que não vai Nunca haver, vai não vai haver resultar. Xirés para lado nenhum. Não vai haver Xirés para lado nenhum e nunca mais vai acontecer nada disso. É um fundo de investimento é mais, perdido. é mais uns Eu milhões. estou aqui a lembrar-me daqueles fogos que acontecem nos Estados Unidos, na Califórnia, que também é assim, quer dizer, nem se compara a nossa, é assim uma coisa tremenda. Eles têm algum, não seria um exemplo que Portugal podia deitar o olho ou também não... Eu, sinceramente, não sei muito bem, não estou muito dentro disso. Sei que quando eu soube falar em eu fui lá, aquilo andou lá também semanas a Aquilo arder, é e não sei o quê, horrível, mas mas aquilo são aquilo é florestas tudo tão enormes. grande, aquilo é tudo engrandecer. Não estou propriamente dentro deste assunto, Como não eles sei às vezes muito são bem como é que mais- funciona, mas certamente terão sistemas diferentes, não sei. Mas, de qualquer maneira, nessa história do Xirés. Depois, a seguir, já nós vimos que realmente não funciona. O que é que aconteceu a seguir em 2017 ainda? Uma outra coisa interessante para nós vermos o que é que se podia ter aprendido, o que é que se fez e o que se aprendeu alguma coisa. Nós, como contribuintes, eu penso que recebemos umas mensagens provenientes da AT, da Autoridade Tributária, a impor, praticamente a exigir que temos que fazer umas limpezas, porque junto às nossas propriedades, sob pena de multa, se não o fizermos, etc. Sou pena, Ou seja, não a aplicamos. vegetação, não podemos deixar a Exatamente. vegetação... Isso, a coisa toda. etc. E as pessoas E fizeram, as pessoas fizeram, andaram a e as limpar. pessoas foram multadas. Foram para não limpar, multadas, foram sim, foram pessoas multadas. Mas, Agora afinal, chegamos à conclusão, será que isto é assim tão importante? É evidente que será importante estes limpar. gastos, estes meios humanos, estas coisas todo, o tempo todo que se perde que é que isso adiantou? neste espaço do termo picuinices e não temos ninguém no terreno a resolver uma situação que é defender a vida destes inocentes que perdem todos os haveres, todos os ganhos de uma vida, os seus pertences, tudo o que é mais que... Graças, vamos só avançar, porque senão eu já sei daqui eu estou a olhar para o relógio e estou a ver que aquilo está a avançar. Vamos fazer aqui agora, focar aqui a questão polémica. A questão polémica é esta. Qual é o verdadeiro problema dos incêndios? O problema dos incêndios é o seguinte. Só há problemas para umas pessoas, são aquelas pessoas que ficam sem os bens. As pessoas que tiveram uma vida a trabalhar e de repente em minutos vêm as casas destruídas, vêm os campos destruídos, vêm os animais mortos. Esse é que é o verdadeiro problema, é para essa gente. Porque para outros não é. É lucro, não é? Não é? É um problema. negócio. Aliás, deixa-me dizer, eu atrevo-me a dizer, poderei não estar 100% certo, o maior negócio do verão não é o turismo. O maior negócio do verão é precisamente os incêndios. Os incêndios em Portugal são o maior negócio do verão. Isto não vejamos. Repare bem. Isto mais ou menos a partir de 75 começou a ser assim, desde que eu me lembro. Isto não vejamos. Primeiro, quem é que ganha com isto? As celuloses, os aglomerados de madeira. Vocês sabiam que depois dos incêndios eles compram madeira com preço 6 vezes inferior ao preço normal? E as madeiras funcionam perfeitamente para aquilo que eles precisavam. Ou seja, Com é matéria-prima. indiferente ter ardido ou não e compram muito mais barato. Nós fomos ver in loco o ano passado. Pilhas de madeira. Tanta uma coisa, madeira, tanta que era uma madeira. coisa Fomos impressionante. Depois fomos a Pedro Algum Grande há 2 anos. Foi há 2 anos, Há sim, dois foi há Toda a 2 gente anos. tem consciência Pilhas. disso, não é? Repare, as pessoas têm... Pois é Mas isso é o que nós temos. acontece todos os Mas anos. repare mais. Repare. Mais outra coisa. O aluguer dos meios aéreos. O aluguer dos meios aéreos consomem 300 a 400 milhões todos os anos. 300 a 400 milhões todos os anos. E será que os meios aéreos são assim tão imprescindíveis? Resulta, é uma boa aposta, fazem a diferença. Nós estamos aqui, já viram, eu já tive o privilégio, não quero chamar privilégio porque realmente é uma tristeza, mas ver como é que eles funcionam. O avião vem, normalmente, quando eles deitam aquela quantidade de água, aquele líquido, digamos, em sítios em que têm os bombeiros relativamente perto, é relativamente eficiente. Porquê? Porque vem, apaga um bocado e quando os bombeiros estão, digamos, como apoio logo, conseguem apagar um É um complemento. Mas quando é Mas é naquelas... para controlar, não é? Sim. Exatamente. Isso aí consegue ser relativamente eficiente. Agora, quando eles vêm naquelas encostas, naquelas montanhas em que é quase impossível lá ir os bombeiros, deitam água. E se veio outro avião passar 10 minutos ou um quarto de hora, quando lá chega, já aquilo está outra vez tudo reacendido. Portanto, a única coisa que faz é atrasar um pouco o fim do fogo. Porque o resto não apagam fogo. Ou seja, E de noite, comparando, Sofia? E de isso, noite? E de comparando isso com o valor, Exatamente. até que ponto Exatamente. justifica Exatamente. o que eles E depois ajudam? é assim, estes Exato. 400 O êxito. milhões, se fossem gastos na prevenção, não seria melhor? Mas o projeto é este. Mas será que interessa que não haja incêndios? Essa é que é a questão polémica que se põe. O problema é que o incêndio é um negócio.
O problema, nós temos aqui muita penta do incêndio e temos realmente as pessoas, é que digo, o único prejudicado com isto são realmente as pessoas que ficam sem os bens, porque os outros é só lucro. Mas temos mais. Olha, repara outra coisa. O material para os bombeiros. Todos os anos há material novo para os bombeiros. As pessoas, quem é que fornece? Ele não cai. Tem que ser fornecido. Quem é que fornece? É daqui. É o Estado que fornece. Tem que comprar. O Estado fornece, não, o Estado compra. As empresas a fornecer. Tem que comprar. Depois, agora uma outra coisa, só para nós vermos aqui. Este ano, em 1 de abril deste ano, foi criada uma autoridade que é a ANPC, que é a Autoridade Nacional de Emergência para a Proteção Civil, que era a antiga ANPC. Este ano puseram mais uma emergência ali. O que é que isto significa? Tem uma estrutura central, depois regional e depois ainda mais outra sub-regional. Quer dizer, só nestas estruturas, o que é que está nestas estruturas? São os amigos. As pessoas que criaram mais uma quantidade de vozes. Esta gente não serve para... É para gerir. Mas o que é que gerir? Nós vemos o que é que está a acontecer com a gerência que estas pessoas fazem. Os incêndios cada vez são maiores. E, portanto, toda esta situação... Aliás, nós temos agora, só para vermos a eficácia desta coisa, uma polémica que aconteceu agora com as tais golas. Que está aí em voga, não é? Quer dizer, foi esta entidade que fez esta compra. Também através do secretário de Estado ou do conselheiro do secretário de Estado, parece que o homem que até era padeiro e agora já é técnico, não sei o quê. Não sabia, mas parece que era padeiro. Agora, acho que era padeiro, agora é técnico. Mas quando foi para lá, quando foi para adjunto do secretário de Estado, nomearam-no como técnico especializado. Pois, não quer dizer que fazem uma semana ou duas. Sim, até porque os padeiros também precisam dos fogos, também sabem como é que estes fogos funcionam, não é? Controlam bem, gerem bem o calor. Uma analogia. Só para nós vermos, só um exemplo, mais um exemplo. Foram gastos 200 mil euros naquelas coisinhas. O primeiro-ministro... Mas era só publicidade, era só para alertar. Repara, é isto, estas autoridades, estas coisas. Assim umas justificações... A minha opinião é que em vez de ajudar, atrapalham. Tanta gente, nós entendemos que tínhamos os bombeiros, os bombeiros eram o corpo de bombeiros, estavam no local, agora têm que estar à espera que venha as suas excelências lá de cima do alto e dizer que podem atacar, não podem atacar, e andamos nisto, e depois quando lá chegam os fogos já e se nós a falar, se calhar estamos errados. E todas essas situações que... Bem, isto é... Depois também a própria política, as políticas que apoiam estas indústrias, o que é que fazem depois? Incentivam indevidamente a cultura do eucalipto. E para quê? Para daqui a uns anos voltar a ter matéria-prima, e ter matéria-prima para a celulose. Isto é um ciclo vicioso. Está viciado mesmo, não é? O jogo está viciado. Isto em termos de conclusão e para sermos breves, ainda temos tempo de falar noutra situação, o Orçamento de Estado prevê todos os anos cerca de 1.000 milhões de euros para o combate a incêndios. Deixa gasto. Esta é que é a questão. Há 1.000 milhões de euros. Mas podia ser bem gasto. Mas podia ser bem gasto. Mas ele é bem gasto. Daí a nossa indignação. Mas ele é bem gasto. Mas depois ele dá prejuízo a outras pessoas. Ora bem, infelizmente é assim. É isto é que a gente diz as polémicas, é isto. Agora só mais uma coisa. No meio desta história toda, qual é o grande responsável disto? Como sempre, neste país, infelizmente, temos um grande responsável, que é a justiça. O que é que acontece? Apanharam um rapazinho ou um menino incendiário. Vai lá, mas passados uns tempos volta a sair cá para fora, porque ele até é inimputável, assim que se diz. Exatamente. É inimputável, porque ou é um maluquinho, ou para menor, não sei o quê. E depois a questão é esta, se ele lá estava a fazer fogos, foi ele que a iniciativa que lá foi? É que o fazer falar. Agora, este ano parece finalmente, descobriram lá umas bombinhas. Quando foi neste fogo agora, lá no Castanheira de Pera, e não foi em Castanheira de Pera, onde é que foi? Em Mação e Vila de Rei. Mação e Vila de Rei. Parece que a Judiciária foi lá a tempo e encontrou lá uma espécie de umas bombas, mas que são ativadas à distância por telemóvel. Então é um jovenzinho ou é... Então é o pastor, é um maluquinho. Eu não sei fazer isso. Que faz estas bombinhas. Não é? Tu estás a olhar para mim, eu também. portanto, isto é sobre nós a inventar. É a comunicação social que nos diz. E afinal, quem é que foi que fez esta? Quem é que é? E depois só este ano que fizeram isto, e os outros tanto atrás. Não foi bombinhas, foi bombons. E depois tem uma outra coisa que toda a gente percebe deste incêndio. Os incêndios começam, normalmente, numa série de sítios ao mesmo tempo. E normalmente é em linha reta. Como é que isso funciona? Só tem uma hipótese. Ou são postos lá atempadamente e depois há uma altura em que são despoltados, digamos assim, e ele sai. Ou então via aérea. Outra hipótese.
Ou então alguém anda lá no ar e passa um avião, por exemplo, digo eu, não sei se será, se não, e vai deixando de ficar umas coisinhas por aí fora para aqueles começarem a incendiar. E depois temos uma outra coisa, nós vemos aquilo a incendiar. Portanto, incendia, uma bombinha, não é? Arrebenta e aquilo começa a incendiar. E digamos, num quarto de hora, 20 minutos, meia hora, temos ali já um incêndio enorme. Lá está a tal situação. Tem os aviões, já está o incêndio enorme. Vem lá com a água, põe ali umas toneladas de água, paga ali um bocadão. Depois vais, passar meia hora, vem outro. E já ardeu outro tanto ou mais, porque não consegue apagar nunca todo o incêndio que lá está. Portanto, onde é que está a eficácia disto? Aqui, a roda. Onde é que está a eficácia disto? Viciada, não é? Estamos aqui numa rotunda com E muitas depois, outra saídas, coisa, mas não o a caso da querem aviação, encontrar. por exemplo, o caso da aviação, por exemplo, chega-se à noite, não funciona. À noite a aviação não funciona, não tem condições aéreas para ver, não funciona. E depois temos uma outra situação assim, que há uns anos atrás, a aviação que era utilizada para estas situações era a Força Aérea Portuguesa. Porquê é que tiraram a Força Aérea deste combate aos incêndios? Porquê? Andamos a Porque alugar, interessa pagar esta gente dos aviões, dos helicópteros, não sei o quê, e andamos nisto. e andamos a alugar aviões à Espanha. Nós estamos a pagar a Espanha, a Espanha, e não outras só. empresas. Portanto, os incêndios, infelizmente, em Portugal... É um negócio. E depois tem uma outra coisa, é que não dão votos, sabe? Porque as pessoas... Repare bem, estas aldeias todas, são meia dúzia de pessoas comparados, por exemplo... Que ficam com as vidas destruídas, mas ficam não têm peso. Não têm peso para exigir, percebe? E estes políticos, este país e isto, sabe que isso é assim, portanto brincam com esta situação. E a culpa, voltamos ao mesmo que já falamos Mas aqui estão muitas a vezes, brincar Sofia. com algo A tão justiça. perigoso como Quando se brinca, fogo, quando se brinca tão com esta história das assustador. bolas, quando se brinca com esta história das bolas, aquilo não é inflamável. Elas ardem, podem inclusivamente ferir a cara das pessoas com o calor. Por amor de Deus. Uma pessoa de idade já viu, vem dizer por exemplo. aquilo era só para uma demonstraçãozinha para as pessoas. Por amor de Deus. E gasta-se gozar com as tanto dinheiro pessoas. com uma demonstração daquelas? Gozar com Com as tantas pessoas. casas para Até reconstruir? que eu percebi que no mercado se vendia mais barato do que o que o Estado comprou. O Estado escolheu Isso foi a outra, isso é empresa outra. que vendia ainda mais caro. Mas o Estado comprou um amigo. Mas a Ou questão é amigo esta, do e amigo. quem é que Temos aconteceu? que ser Voltamos ao mesmo. amigos. Voltamos ao Amigos, mesmo. O que é que temos aconteceu? de É a ser, mesma sim. história ali do Paraú. Na realidade, Portugal é muito pequenino. Somos todos amigos e somos todos família, não é? É a Somos todos conclusão amigos. que Não, uns são chego. mais amigos que outros. Mais próximos, não é? São de casa, são os que são de casa. Digamos que sabe que em Itália existe uma máfia que chama as famílias, não é? As famílias são... Nós em Portugal não temos a família, mas temos algumas famílias, nomeadamente famílias políticas. Pronto. Este senhor, por exemplo, que vendeu as tais golas e os kits e não sei o quê, era um senhor que era do PS, portanto tinha sido inclusivamente... Parece que quem aconselhou era um homem que faz parte da conselhia, ou é o presidente de uma conselhia qualquer, bom, de lá de cima do Norte, e assim sucessivamente. Portanto, digamos que tudo isto funciona neste pé. E por isso, daí, nós às vezes, quando dizemos, não é uma questão de sermos, é uma questão de nós nos apercebermos o que é que funciona, como é que está isto. Estarmos a ser enganados, mas ao menos ver E claramente a revolta é exatamente isto. E o que revolta é porque não conseguimos fazer assim Fazemos muito nada. O que é para que nós vamos ajudar. fazer? Não temos hipótese de fazer nada. E depois o mais grave disto tudo, que para mim é o mais grave disto tudo, isto agora é política, é que agora em outubro, o pozinho português, o ouvinte português, que até gosta de ser enganado, até é capaz de ir dar a maioria a esta gente. Opa, mas se não é porque querem. Olha, cada um tem aquilo que merece, aquilo que tem, ou tem aquilo que merece. Ou como Talvez o que aconteça mais é porque tem a ver mas com a é assim, e abstenção, portanto, não é? o Portugal, eu acho que Portugal São sempre os um mesmos a caso... votar, o problema é esse, não é? Portanto, decidem. As pessoas estão desiludidas, não acreditam na política, Não, não o problema- acreditam no poder político, E acham não que a acreditam abstenção na marca justiça. a sua Exatamente. posição, só que tem Repara, vindo a prejudicar um pouco. voltamos àquele pilar de sempre, a justiça. A justiça não funciona. A justiça não funciona, tudo vai por arrasto. Tudo isto, esta gente que comete os crimes. Porque é assim, quando quem pôs lá a bombinha foi certamente com certeza até o rapazinho que eventualmente será inimputável. Mas quem é que mandou lá pôr? Quem é que lhe pôs para lá ir? Este nunca ninguém... Alguma vez vimos alguém preso? Mas por isso é que Esta ele se dá por eu não estou a perceber, eu não sei o que é que fazia, porque assim é fácil... E, portanto, olha, E os grandes, os mandantes estão sempre impunes. E Esses é que estão impunes. a nossa indignação Mas, enfim. é esta. Graça e António. Temos que acabar, não é? Temos, infelizmente. exatamente. O nosso tempo aqui temos passa rápido. Temos Exatamente. Eu agradeço pá, mais uma vez. Obrigado, Sofia, Sem também. dúvida. Também a vossa opinião sempre acaba por nos elucidar e lá está, levar-nos a elucidar, ver às vezes de outra é- forma as questões e esta é bem triste porque mexe com um assunto muito Com o sério. ser humano, que somos Não, nós isso- também. O mais... Porque é fácil poder-nos colocar e se fosse a mim, não é? Portanto, Exatamente. Não, eu não que isto é penso- crime. O que está a acontecer em Portugal com os incêndios é criminoso. É
verdade, é verdade. É criminoso. Para. Nós, em Pedrógão, quando foi há 2 anos, morreram quase 100 Sim, foi pessoas. muito- mais 100 é horrível. Não estamos a brincar, não estamos a brincar com coisas. Isto são coisas muito sérias, não é? aquele legado a ser retirado, todo queimado. Não, Todos os anos é isto, todos os anos é realmente- isto, Todos os porquê? anos é Todos isto, os é anos é isso. isto. Muito obrigada. Muito obrigada. pela vossa Uma boa noite presença. também para todos. E ao público, olha, vocês desculpem lá estas Ora essa, nossas, ora essa. estas Não nossas viemos para cá desavenças mentir. que às vezes estamos Uma aqui. boa noite a todos também. Foi um prazer estar convosco. Igualmente.